Agora vamos de mais um caos, caos caipira aí para todo você. Nesse caos eu vou falar para você que você deve fazer o bem sem olhar a quem. Porque se você faz o bem sem olhar a quem, Deus vai sempre te abençoar, né? Porque Deus está sempre vendo, né? Que Deus conhece a gente por dentro e por fora. Vai estar vendo o seu coração, seu coração não tem rancor, não tem maldade, então Deus vai estar sempre te abençoando. Eu sempre cresci, né, que minha mãe, meu pai falando, né, meu filho, faz o bem, né, sem olhar a quem. Se a pessoa te fazer o mal, você paga com o bem, porque Deus vai sempre te abençoar, e é verdade. Porque se você fazer o bem para quem te fez o mal, aí tem um sacrifício, né? E é fácil você fazer o bem para quem te faz o bem, agora para quem te faz o mal, não é fácil não, mas Deus está sempre olhando, né? E guardando essas pessoas que não têm ódio no seu coração. Pois bem, então vamos direto ao caos. Esse caos, quero falar para você de um rapaz, de um jovem, sabe? Ele, quando tinha seus 16 anos, né? Ele falava para a mãe dele, para o pai dele, que quando ele terá 18 anos, ele ia sair para o mundo, né? Procurando uma moça para casar. Porque ali na região ele via que aquelas moças, né? Não era do seu agrado, né? Ele queria uma moça, uma pretendente melhor, né? E nisso, ele inteirou 18 anos. Ele chegou no seu pai, na sua mãe e falou: mãe, pai, tô indo embora, eu vou à procura do amor da minha vida, né? Porque aqui nessa região não tem uma moça que me agrada. E nisso seu pai e sua mãe, não tinha dinheiro, não tinha nada para dar para eles, né? Mas fez uma madura e falou: meu filho, nós não temos dinheiro, mas nós vamos te dar um conselho, você faz o bem sem olhar a quem. E ele juntou seus apretejos e saiu o mundo afora. Logo quando ele andou um dia, ele tocou um carreiro de formiga, né? Aquele carreiro de formiga estava tudo assim, avouraçado, sabe? Aquelas formigas, para lá e para cá, porque na porta da casa dela tinha alguém que tinha colocado uma pedra e não tinha como ela entrar dentro das suas casas. Aquela formiga, aquele carreirão de formiga. E nisso, ele pensou, falou assim, ó, minha mãe, meu pai falou para mim fazer o bem sem olhar a quem, então vou começar por essas formigas. E nisso pegou aquela pedra, arredou aquela pedra da boca da casa daquelas formigas, e aquelas formigas entrou tudo para dentro da casa, e nisso uma formigona lá apontou a cabeça e falou com ele mais ou menos assim: olha, se um dia você tiver em apuro, procura pelo reino das formigas e nós vamos te ajudar. Nisso ele seguiu viagem. Aí mais à frente ele encontrou, né, um passarinho no chão e os outros passarinhos tudo avouraçado, um casal de passarinho ali avouraçado, querendo pegar aquele passarinho, mas não conseguia, né? E ele foi lá, pegou aquele passarinho, subiu naquela árvore, colocou aquele passarinho no ninho daqueles dois passarinhos. Nisso aquele passarinho sentou no ombro dele, né? E falou assim: ó, se um dia, se você tiver em apuro, você procura pelo reino dos pássaros, que nós vamos te valer. Nisso ele seguiu viagem. Mais à frente, ele deparou uma poça d'água, uma lagoa cheia de peixe, e os peixes já estavam morrendo, sabe, faltando oxigênio, né? Aquela lagoa estava secando porque aquele rio tinha enchido, tinha derramado água, depois o rio voltou na caixa normal e aquela lagoa ficou lá e os peixes foi morrendo, né? Foi acabando a água e eles estavam querendo morrer. Aí aquele jovem com o seu chapéu ia lá na lagoa, pegava aqueles peixes, colocava dentro do chapéu e jogava no rio. Jogou todos aqueles peixes que estavam naquela lagoa morrendo por falta de oxigênio e jogou no rio. Nisso apareceu um peixe lá, sabe? E falou assim: ó, se um dia você tiver em apuro, você
você grita, pede socorro pelo reino dos peixes, porque todos os corvos vai para os rios, e todos os rios vai para o mar, vai para o oceano. Então, se você chegar na beira de um corvo e gritar, fazer um apelo chamando nós vamos te valer, né? Nisso ele seguiu viagem. Mais adiante ele encontra uma carneira enroscada lá numa ganzel de espinho, né? Que nisso o rebanho das carneiras foi embora e ficou aquela ali desgarrada, sabe? Gritando, berrando, com medo de parecer o lobo, a onça, com medo. E nisso ele foi lá com um jeitinho, espinhou todas as mãos, mas foi lá e desenroscou aquela carneira correu pro rebanho. Nisso apareceu uma carneira e falou assim: ó, um dia que você estiver em apuro, procura pelo reino dos carneiros, das carneiras, que nós vamos te valer. Ele falou: tá bom. E nisso ele andou mais uns 2 dias, chegou num reinado, num palácio muito bonito. Ele deparou com uma princesa, uma moça muito bonita, uma princesa. E ele já encantou com aquela princesa, passou a gostar daquela princesa logo da primeira vista. E ela também passou a gostar dele, porque se tratava de um jovem saudável, né? Simpático, boas aparências, sabe? Musculoso. E ela começou a gostar dele também na primeira vista, né? Só que ela pegou e falou para ele: ó, vendo que você não tem dinheiro, não tem ouro, né? Então meu pai vai fazer um desafio com você para você casar comigo. E se você vencer esse desafio, ele vai dar a minha mão, vai consentir nós se casar. Ele vai parecer um espelho mágico, né? Se você conseguir, né, enganar esse espelho não saber onde você passou a noite, ou o dia que seja, aí nós casamos. E se isso não acontecer, você vai para a forca. Porque essa disputa aqui já vem há muitos anos, sabe? Meu pai, né, falou que se aparecesse um rapaz que conseguisse enganar aquele espelho, casaria comigo, né? Então essa disputa e essa competição vem há muitos anos atrás. Aquele que não consegue, já morreu muita gente. Então meu pai vai fazer esse desafio com você, né? E nisso o pai dela, vendo que ele estava gostando da sua filha, e ela também dele, chegou nele e falou assim: ó, se você conseguir esconder desse espelho, que esse espelho não adivinha onde você passou a noite, você vai casar com a minha filha, né? Eu vou te dar 5 chances, né? Se você dessas 5 chances, se você conseguir uma vez, eu consinto a mão da minha filha para você se casar com ela, né? Se não acontecer, você vai à forca, porque isso aí já estava escrito, sabe? E nisso, primeira noite de competição, ele saiu para um lugar bem longe, furou um buraco bem fundo e entrou dentro. No outro dia apareceu. Aí o rei falou: espelho, espelho meu, aonde esse rapaz passou a noite? Ao espelho pegou e falou assim: ó, ele passou em tal lugar, assim, assim, dentro de um buraco. Aí o espelho adivinhou, né? Aí no outro dia veio a outra competição, né? Nisso, ele lembrou dos animais que tinha feito aquele compromisso com ele, né? Aí lembrou dos carneiros. Me vale, rei, meu rei dos carneiros, pelo poder de Deus, né? E nisso contou a história para os carneiros, sabe? Os carneiros levou ele assim numa caverna, ele entrou dentro de uma caverna e eles rodeou ele lá todo dia. No outro dia, quando amanheceu o dia, o rei perguntou: espelho, espelho meu, onde que ele passou a noite? Ele falou assim: ele passou em tal lugar assim, dentro de uma caverna, protegido por um rebanho de carneiro. Ele falou assim, tá vendo aí? Aí no outro dia ele lembrou dos pássaros. Pelos poderes de Deus, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, apareça um passarinho, apareça os pássaros e me ajuda nesse momento que eu estou em apuro. Nisso apareceu uma águia muito grande, sabe? Falou assim: ó,
monta aqui no meu ombro, eu vou voar com você, não vai ficar entre meio as nuvens e o céu. Disse ele, passou a noite voando no lombo daquela águia. Aí quando o rei perguntou, espelho meu, onde ele passou a noite? Falou, você passou, né, em cima, no lombo de uma ave, entre meio as nuvens e o céu. Aí ele lembrou dos peixes, né? Ele chegou na beira de um rio, lá de um córrego, e falou assim, me vale meu reino, o reino dos peixes, que eu tô em apuro. Isso parecia um peixão, sabe? Um tubarão engoliu ele. Aí a baleia engoliu aquele tubarão e foi pro fundo do mar. Ele passou a noite no fundo do mar. No outro dia foi a moça que perguntou, espelho meu, aonde meu amor, meu pretendente passou essa noite? Aí o espelho falou assim, ó, ele estava bem guardado, hein? Ele estava no estômago do tubarão, e o tubarão estava dentro de uma baleia no fundo do mar. Ele falou, rapaz, não tem jeito desse espelho não, hein? Aí ele lembrou, a última chance dele era as formigas. Ele lembrou no outro dia, me vale meu rei das formigas, pelo poder de Deus eu estou em apuro e eu preciso sair dessa. Me vale meu rei das formigas. Isso parecia uma formiga, né? E aí pode falar com aquela vozinha, né? Aí ele contou toda a história, né? E que se ele não conseguisse, né, dissipar, né, assim, passar despercebido, que o espelho não adivinhasse onde ele passasse a noite, né? Ele ia para a forca. E se o espelho não adivinhasse, ele casaria com a moça, né? Se o espelho adivinhasse, ele ia para a forca. Se o espelho não adivinhasse, ele casaria com a moça. A intenção do reino, né, a competição era isso aí. Nisso aquela formiga falou assim, ó, nessas andanças aí que nós andamos aí pelo mundo afora, nos nossos carreiros, nós sempre come mato, erva, e nós comemos tem uma erva verde que nós comemos, ela está lá no fundo da nossa casa. Se você comer elas, você vira uma formiga, né? E você virando uma formiga, você vai passar a noite junto com a sua amada, dormindo com a sua amada. Você entra dentro do pijama dela lá, no roupão de dormir, e dorme em cima do seio dela, né? Assim fizeram. A formiga foi lá no fundo da casa, trouxe aquela comida, né, aquela folha verde, e nisso ele comeu, sabe? Nele comer, ele virou uma formiga, né? E quando escureceu, aquela formiguinha entrou por baixo da porta, e entrou debaixo da cama da princesa. Nisso escureceu, a princesa veio, tomou banho, entrou na cama, né? Sentou na cama, deitou, né? Vestiu os seus trajes de dormir. Nisso aquela formiguinha foi com jeitinho, subiu assim na perna da cama, no pé da cama, subiu em cima da cama, entrou por baixo da roupão dela, assim, no pijama, sabe? E foi entrando assim, nas estranhas, assim, sabe? E dormiu em cima do seio da sua amada. Quando foi no outro dia, sabe? No outro dia, aquele jovem, né, já pulou cedo, já estava a mesa preparada, ele já pulou ali junto à mesa preparada, a forca lá, os pessoal, os padres, os escrivão ali, né, se por acaso o espelho não adivinhasse onde ele passou a noite, né, ele conseguia casar com aquela moça. Agora, se o espelho adivinhasse, a forca já estava no jeito. Assim como acontecia com vários outros pretendentes. E nisso, ela foi e perguntou, espelho, espelho meu, aonde meu amado passou essa noite? Aí o espelho quando foi para o espelho falar, rapaz, antes do espelho falar, ele deu que trincou tudo, caiu no chão. Quebrou a magia daquele espelho, quebrou o encanto, e ele não conseguiu falar. E assim como palavra de rei não volta atrás, né? Aí ele concediu o casamento, fizeram o casamento, foi aquela festa,
aquela festão, né? E eles viveram feliz, está vivendo feliz até hoje, né? E casaram, né? E a vida continuou, né? Espero que você que assistiu esse caos do começo ao fim tenha gostado. Se você gostou, né? Dá aquele joinha aí, aquele forte abraço e até a próxima.